Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Esse final de semana sempre é um final de semana de muita visita, Dia das Mães, onde a gente lembra a família, o cuidado, o amor envolvido nas relações, né? Nos sacrifícios também de nós amarmos, que exige cuidado, servir a família. E quero saudá-los com a palavra do Salmo 127, que diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Oração do dia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossa família, por edificares e orientares o nosso lar através da Tua palavra. Que os filhos sejam bênção na vida de seus familiares, que pais tenham um amor sem medida, assim como Tu tens para nós. Ajuda-nos a respeitar o próximo, a viver o quarto mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que assim seja a nossa vida. Nos conduz na reflexão da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Por Cristo Jesus. Amém. Caminhava eu por uma rua qualquer, observando as casas com suas portas e janelas fechadas, escondendo vidas com necessidades, sonhos, tristezas, solidão. Mas o problema não era meu. Dobrando uma esquina, deparei-me com um homem sentado ao chão com uma garrafa vazia, talvez sua única companheira. Continuei caminhando, o problema não era meu. Mais adiante, passei em frente a um velho bar, onde pessoas se ameaçavam, um prelúdio do que estava por acontecer. Não parei, o problema não era meu. Junto a um antigo muro, um homem batia em uma mulher. Uma criança calada assistia a tudo, talvez aprendendo como deveria se comportar no futuro. Virei o rosto, segui meus passos. O problema não era meu. As janelas pareciam chorar de tristeza pelas cenas de dor e violência. Logo adiante, um homem estendendo a mão para mim pedia por esmolas. Ignorei-o e segui em frente. O problema não era meu. Ao entrar na minha casa, fechei o livro daquelas vidas despedaçadas que encontrei. Mas a solidão do meu quarto tocou-me como uma lança gelada no meu coração. Agora, trancado em meu pequeno mundo, percebi afinal que o problema era meu. Ei, você, caminhando sozinho pela rua, eu quero te ajudar. Eu quero conversar contigo. Eu entreguei a minha vida na cruz por ti e vim para que tu tenhas a vida eterna. Muitos ainda não entenderam a minha mensagem. Agora é tua a oportunidade. Eu sei o que se passa no teu coração, cheio de tristezas e rancores, mas eu te perdoo. Eu quero te abraçar, para que possas abraçar a todos que estão ao teu redor. Eu quero te carregar, iluminar os teus passos, para que possas compartilhar deste amor no teu caminhar, ajudar a mudar histórias, ajudar a transformar vidas, olhando por cada um que te pede ajuda e que te estende a mão. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e serei contigo, e tu comigo. Abra a porta do teu coração. Reconheça tuas falhas, tuas angústias, tuas tristezas. Segura na minha mão. Segue a mim. Eu te darei forças. Leve comigo a certeza do amor de Deus e faça a diferença nos teus caminhos. O texto que nos convida à reflexão é do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 a 30, que diz assim: Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo
perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Até aqui, uma palavra de oração. Senhor Deus, abençoa-nos neste momento de pregação da palavra. Abra os corações e mentes para o entendimento e a prática da vivência da Tua palavra. Por Cristo Jesus. Amém. Quando ouvimos o vídeo compartilhado aqui no link dos jovens, né, do nosso sínodo, vemos no andar ali como há pessoas que sofrem, como há pessoas que estão com a vida assim, que a gente poderia dizer complicada, né? Difícil. E aí a gente percebe assim que é necessário até o fim do mundo que a gente testemunhe, que a gente mostre o amor de Deus para as pessoas, que as pessoas de alguma forma consigam ouvir a voz de Deus através de nós, através da bondade, através de uma fala de bondade, através do amor, da solidariedade, né? De um amor assim que cuida, de um amor que se importa, que a gente nunca use essa frase, não é comigo, não é comigo, não. As coisas precisam ser com a gente. Nesse texto que foi lido do Evangelho de João, capítulo 10, ali a moldura do texto, né? O quadro do texto, relata que Jesus estava na cidade e andando por essa cidade. O que acontece quando a gente anda por uma cidade? A gente vê muitas coisas, ainda mais quando é festa. E havia uma festa da dedicação, né, que era da reconstrução do Templo de Jerusalém, após o exílio babilônico. E essa festa aí durava mais ou menos aqui 7, 8 dias. E nesse contexto da festa, Jesus anda, Jesus circula, ele observa e vem a ele pessoas que o questionam, que começam a falar com ele e perguntam também. E também ficam com pedras nas mãos. Para o quê? Para acusar, para criticar, para indicar, né? Para ficar provocando Jesus. Então é um contexto aqui que Jesus está nessa festa de muito ataque. E Jesus precisa ficar se defendendo. Isso por quê? A partir desse ataque e defesa, porque antes Jesus, ele usa nas suas palavras vários discursos que ele é o bom pastor que cuida das pessoas, que cuida das ovelhas. E os judeus, que são os mestres da lei, começam a questionar Jesus, começam a ficar desconfiados das ações de Jesus. E Jesus, então, apesar de tudo, em seu discurso sempre respondendo para essas pessoas como? Ele responde sempre apontando para Deus, né? Ele diz, olha, o poder vem de Deus. Ele que me concede para que eu faça as obras que eu faço. E para algumas pessoas isso é tão difícil de entender. É tão difícil de entender. Deus ouve a voz do seu rebanho. Ele conhece as pessoas, ele conhece as ovelhas, ele as protege, orienta, cuida e abençoa. Mas, como há pessoas que não creem, que não são desse rebanho, que não buscam,
não vão entender, não vão entender, não vão escutar a voz de Deus, não vão entender o que Jesus está falando. É como se eles tivessem um tampão no ouvido que não ouvem, ou como se eles estivessem bem distantes e não conseguem entender lá longe o que o outro está falando. Então, ouvir a voz de Deus, né? Fazer parte do rebanho de Deus para ouvir a voz de Deus. Há uma palavra de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A voz de Deus, que é aquela voz que acalma, que edifica, que orienta, que aponta caminho, né? Que reconstrói, que nos conduz a ter uma vida em sabedoria. E a construção da relação nasce de uma relação com o ouvir, né? Um ouvir cuidadoso, um ouvir respeitoso, atencioso. Eu acho que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Assim como quando nós cantamos uma música num violão e aí a gente ouve aquele que está do nosso lado e pensa, puxa, mas como está cantando desafinado? Porque eu ouvi como ele está cantando ou ela está cantando. Então nós aprendemos a ouvir com atenção, observando, né? Então aqui diz, ouvir é reconhecer a voz de Deus. E ele fala sempre a nós, mas nós não prestamos atenção. Sabem que ultimamente acho que talvez foi o reflexo da pandemia que nós estamos vivendo, que as pessoas, elas não estão prestando muita atenção no que as pessoas falam, né? Como assim? Todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém ouve o que o outro falou com atenção ou a forma como falou. Tem um livro aí que é o Palhaço e o Psicanalista, e nesse livro ele faz umas provas de que as pessoas não ouvem. Ele se veste de palhaço em algum lugar e vai lá e fala algumas coisas, e o outro chega atrás e pergunta, você entendeu o que ele falou? Não entendi nada. Nem ouviu, trocou totalmente o que o outro falou. Ele falou num ponto de ônibus, ele foi falar num banco e o outro em seguida foi também fazer esse contexto de fala, e nota-se que as pessoas não prestam atenção naquilo que é falado. O ouvir, ele requer um treino, reconhecer o que se ouve. E a voz, quando a gente fala assim na voz, né? Olha, gente, a voz é linda, né? A nossa voz, ela é... Quando eu penso e eu falo e eu tento me ouvir, a voz, ela é tão linda. Eu que sempre quero pensar, puxa Deus, obrigado, porque você caprichou tanto na voz que a gente tem. E é única. Ninguém tem a voz que eu tenho. Ninguém tem a voz que você tem. Né? Isso é um tesouro. Viva, né? Que legal! Eu tenho coisas que ninguém tem, assim como você tem coisas que ninguém tem. A criança, ela começa a reconhecer a voz da mãe na 20ª semana de gestação, ou no 5º mês de gravidez, mais ou menos, né? Que aí ela aprende a ouvir a voz daquela que a carrega, que é a voz da mãe que está gerando, né? Eu quero pensar que antes, talvez ela não ouvia a voz, só ouvia a voz de Deus, ou só havia a voz de Deus. Há um salmo indicado para o dia de hoje, que é o Salmo 23, alguém lembra? Salmo 23? Quero convidar você para ler comigo esse salmo. Ouça a sua voz quando você está lendo esse salmo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges.
Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo, enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias na minha vida. Eu conheço esse salmo, talvez você também já tenha ouvido, lido. E eu não só conheço esse salmo, mas eu tenho um relacionamento com o Deus desse salmo. Eu ouço a voz dele. Eu sou parte do rebanho desse povo de Deus. E isso é uma honra, isso é uma grande alegria. E ele convida também você a fazer parte desse povo, a ter um relacionamento com ele, a ouvir a sua voz. Que você possa aceitar o convite, né? A ouvir a voz desse Deus, e ele faz esse convite a cada um de nós, individualmente. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir, se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém.